Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de técnicas de melhoramento de solos. Conforme nós vimos na última aula, nós aprendemos o que é estabilização granulométrica e como resolver algum problema de um solo em relação à sua estrutura ou mesmo a sua coesão entre partículas e a sua drenabilidade. E com base nisso, nós aprendemos que podemos adicionar diversos tipos de solo e obter um solo melhorado. Então nós podemos adicionar um solo brita, um solo de brita graduada, um solo com algum outro solo que tem uma característica que vá nos trazer um rearranjo em toda a estrutura, e com isso nós possamos garantir um bom desempenho em relação a uma pavimentação, por exemplo, em relação a uma linha férrea. Bom, hoje nós vamos aprender um pouco de cálculo relacionado à estabilização granulométrica, mas como escolher os materiais que nós podemos acrescentar para obter um solo melhorado. Então nós temos aqui 4 tipos de solo, A, B, C, D, podemos ter mais, com X%, Y% e Z% de cada quantidade de solo que passa em uma série de peneiras e que vamos desejar projetar uma mistura M, que vai ser feita com base nesses 3 tipos de solo, e a gente vai ter uma composição M1, M2 e M3 em porcentagem para cada tipo de solo, passando em uma série de peneiras, e que vai estabelecer um conjunto de N equações que é relativos ao número de peneiras. Quantas peneiras tiver, nós vamos ter equações para essas peneiras, em que cada peneira ela vai ter que ter uma quantidade relacionada a 100% do material. Nós não podemos, então, por exemplo, ter 101% de material, porque não faria sentido, porque se a gente adiciona 1 grama de sal mais 1 grama de açúcar, nós temos 2 gramas no total, que equivale ao 100%, não teria como ter 2,01, por exemplo. E assim nós vamos ter uma relação para esses 3 tipos de solo que nós vamos misturar e obter, obviamente, um solo melhorado, que é a composição deles, e aqui XYZ é a quantidade em porcentagem para cada solo, dentro de cada material que vai ser misturado para se obter o material MN. Em que nós temos A, B e C, são a porcentagem de material que passa nas peneiras. Nós temos os tipos de solos passando nas peneiras, e a porcentagem passante que a gente quer, que é especificada em norma para que a gente possa ter uma peneira normatizada, e sendo N o número de peneiras, que vai representar mais uma vez o número de equações que nós vamos ter. Então nós temos aqui para uma dada peneira uma situação hipotética, que solicita-se executar uma mistura utilizando 3 materiais, M1, M2 e M3, de modo a satisfazer a solicitação da tabela. A solicitação é o que está sendo especificado. Então a gente vai ter os dados para cada material aqui, para cada peneira. Então a gente tem a peneira aqui em milímetros e polegadas. Notem que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peneiras, 9 equações. E aqui nós temos os materiais. Os materiais são M1, M2 e M3. Onde tem esse tracinho aqui significa que está só repetindo de cima, então aqui seria 100 também. E a especificação seria basicamente quanto de material que a gente pretende obter com a mistura desses 3 materiais, e o ponto médio seria só a média da especificação, a média entre 80 e 100 é 90, por exemplo. A média de 3 e 8 é 5,5. Bom, essa especificação aqui ela vai seguir o critério de cada material, obviamente, e também existe uma outra tabela que seria um limite de tolerância, que não é necessário estar obtido aqui na tabela, mas é importante às vezes ressaltar que a gente pode ter um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de cada material que pode entrar a configurar esse ponto especificado aqui. Bom, para isso a gente vai utilizar um sistema algébrico, em que a gente vai montar uma equação algébrica para cada uma dessas peneiras aqui, Então a gente tem 9 peneiras aqui, então a gente vai ter 9 peneiras, e aqui a gente vai ter, por exemplo, 100 vezes x, mais 100 vezes y, mais 100 vezes z, e obtendo uma especificação igual a 100. A gente vai resolver esse sistema de equação, e a gente vai obter sempre que esse valor total é igual a 100%, ou dividido por 100 igual a 1, que é o total de material que a gente está somando. Então a gente soma 3 materiais, obtém uma especificação que é relacionada ao total de material que a gente somou e encontrou como dado. Bom, esses números aqui que nós montamos são nada mais nada menos do que esses 3 aqui: material 1, 2 e 3 e especificação. Notem então que nós temos todos esses valores aqui transcritos aqui. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equações. O que é esse valor aqui? Esse valor aqui é o ponto médio da especificação. Esse 100, 90, 80, 62,5, 5,5 e por aí vai.
A gente vai trabalhar pelo sistema de escalonamento Gauss-Jordan, que a gente vai fazer a eliminação por matrizes. Você já deve ter visto isso em álgebra linear, é um método, não é difícil, mas é importante ressaltar algumas questões de critério de geotecnia aqui. Como, por exemplo, percebam que cada material a gente tem uma porcentagem passante, que representa esses materiais aqui. Então, o material 1 aqui na peneira de 1 polegada, 100% dele está passando nessa peneira. Já na peneira de 200, ela está passando só 3% do material, ou seja, 97% do material fica retido se passar nessa peneira de 200. Isso para cada material também. Pensem que a gente vai trabalhar para facilitar esse exercício no melhoramento, na estabilização granulométrica de uma subbase. Então, quando a gente trata de uma subbase, a gente quer um material de grande resistência, ou seja, nós vamos utilizar um material com uma grande granulometria. Então a ideia é que nós tenhamos mais do material 1 do que o material 2 e do material 3. O material 2 vai ter maior quantidade do que o material 3. É importante ressaltar isso. E cada material aqui a gente vai ter a maior quantidade referente para poder estabilizar esse solo, estabilizar essa camada de subbase, por exemplo. Montando as equações aqui, a gente vai escolher pelo menos 3 desses sistemas. Então aqui nós podemos escolher 3. Aqui eu escolhi o primeiro, que seria essa equação aqui dessas duas linhas. Então nós temos aqui para encontrar e isolar x. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode multiplicar essa segunda linha por menos 1. Então vai ter menos 88, menos 100y, menos 100z, menos 90. Fazendo a soma da primeira linha com a segunda linha, vamos encontrar que o valor do x é 0,83. Pronto, encontramos o primeiro valor, que é relacionado ao quê? Que é relacionado ao primeiro material, a quantidade que vai ser misturada ao primeiro material. Então a gente já tem que 100 vezes 0,81 vai ser o valor do 0,83 vai ser o valor do primeiro material. Falta encontrar o que? Y e Z. Bom, e lembrando que a somatória deles vai ter que ser igual a 100%. Aqui está em 1 porque não está em porcentagem. Mas, aqui também não tem porcentagem. Então aqui já seria 83% do material 1. Mais uma vez vale a pena ressaltar aqui. Então a gente vai ter 83% de material a ser escolhido só para quem? Para o material 1, que é o material que tem uma granulometria maior, conforme está provado aqui na tabela, né? Então ele é um material que vai ser utilizado, por exemplo, para uma subbase, e a característica de uma subbase é ter uma boa resistência estrutural. Então a gente vai estar utilizando um material com uma granulometria maior, que a gente sabe que vai garantir, do ponto de vista geológico, uma estrutura mais firme para esse pavimento. Para encontrar y, basta que a gente escolha, eu peguei aqui a primeira linha, né, a primeira equação, e a linha que tem o 31, que é a linha número quinta, né, quinta linha, que é essa aqui que tem o ponto médio igual a 44. Com isso, basta a gente resolver mais uma vez pela eliminação de Gauss-Jordan, né? A gente pode multiplicar isso aqui por... A gente já tem o valor de x, então a gente pode multiplicar, por exemplo, por um valor substituir aqui x, depois eliminar para encontrar y ou z, ou pode diminuir de um valor, multiplicar a tabela por um outro valor, etc, etc, até a gente conseguir escolher encontrar o valor de y. Poderia ter escolhido qualquer outra equação aqui, não precisava ter sido 31, poderia ter sido 17, 75, 8, 6 e 3. Já usamos a segunda, né? Então não seria legal utilizá-la de novo para encontrar y. Encontrado y e encontrado x, basta nós pegarmos uma equação. Eu peguei a última porque o segundo valor está zerado, basta substituir e encontramos o valor de z. Então, lembrando que isso aqui não está em porcentagem ainda, então a gente tem que teremos a quantidade de materiais em porcentagem, que será igual aproximadamente, que vai ser misturada de cada material. Então a gente vai misturar 81%, aqui eu acho que é 83, né? 83 por aí, mas eu acabei colocando 81 aqui. Mas é o valor que a gente vai misturar no primeiro, no segundo e no terceiro para obter o que? Obter o nosso solo melhorado, que dá um valor de... que no final vai ter que dar um valor de 100%. E esse valor aqui é só vocês perceberem, depois dá para tirar a prova real que vocês vão obter ele. Muito obrigado por terem acompanhado a aula de hoje e até mais.